vigília. Vamos lá. Vigília, sério. Pai me ama e eu sou dele pra sempre. Pai me ama e eu sou dele pra sempre. Nada vai me separar do seu grande amor. O Pai me adotou, seu amor me comprou. Eu era órfão, hoje sou filho. O Pai me adotou, o Pai me adotou. Seu amor me comprou. Eu era órfão, hoje eu sou filho. Tudo aos que receberam, aos que creram em meu nome. Eles o direito de se tornarem os teus filhos. Espírito de Deus testifica como nós Espírito. Somos os teus filhos. Somos os teus filhos. Somos os teus filhos. Somos os teus filhos. O Pai me adotou, seu amor me comprou. Eu era órfão, sou filho. Pai me adotou, Pai me adotou. Seu amor me comprou. Eu era órfão, hoje eu sou filho. Não sou mais órfão, agora filho sou. Não sou mais órfão, o Pai me adotou. Não sou mais órfão, agora filho sou. Não sou mais órfão, o Pai me adotou. O Pai me ama e eu sou dele pra sempre. O Pai me ama e eu sou dele pra sempre. E nada vai me separar do seu grande amor.
Hoje eu sei que és aquele que me guarda. Em teus braços é meu descanso. 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 Em teus braços, em teus braços é meu descanso. Em teus braços é meu descanso. Em teus braços é meu descanso. Teus braços é meu descanso. Pai nosso do céu, santo é o teu nome, teu reino dos céus, a vontade seja feita na terra como é no céu. Deixa o céu descer Na terra como é no céu. Deixa o céu descer. Deixa o céu descer. Deixa o céu descer. Vamos, Sérgio. Teu é o reino, teu o poder e tua é a glória pra sempre. Teu é o reino, teu o poder e tua é a glória pra sempre. Amém. Teu é o reino, teu poder e tua Glória pra sempre. Amém. teu é o reino, teu O poder e tua é a glória pra sempre. Amém. Teu é o reino, teu poder e tua Glória pra sempre. Amém. na terra como é no céu. Deixa o céu descer. Deixa o céu descer. Hã? Glória! Aleluia!
E a gente estava com alguns problemas no som aqui, e a gente foi fazer o teste e viu que deu certo. Então, todo mundo já acabou os cultos aí mesmo nas suas igrejas, né? Eu quero fazer um resumo aqui daquilo que a gente conversou agora há pouco, sem travar o som, né, dessa vez. Uma mensagem que a gente entende ser importante. O texto que eu quero ler é Romanos, capítulo 5, versículo 1 ao 5. Romanos, capítulo 5, versículo 1 ao 5. Diz assim: portanto, justificados pela fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos também acesso pela fé a esta graça da qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, a perseverança a aprovação ou a experiência, dependendo da sua versão, e a aprovação ou experiência a esperança. E a esperança não causa decepção, visto que o amor de Deus foi derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Meus irmãos, eu gostaria de iniciar a minha fala com um fragmento do texto do jornalista Robson Ramute, cujo tema é: não podemos voltar ao normal, porque o normal era o problema. O texto está no site resilienciameg.com e no texto o autor escreve: quando tudo isso passar, não podemos voltar ao normal, porque o normal não era o problema. E ele segue dizendo que precisamos voltar à rotina, porém, de forma diferente de quando antes estávamos. Ele diz que precisaremos voltar à rotina de modo diferente de quando estávamos, não do jeito que nós estamos ou estávamos vivendo, né? Para ele devemos voltar à rotina transformados, como bons alunos que aprenderam a lição. Não poderemos voltar a agir como agíamos, nem continuar fazendo o que fazíamos antes de tudo isso acontecer. Não podemos voltar ao normal, porque o normal era exatamente o problema. Precisamos voltar melhores, menos egoístas, mais solidários, mais humanos. Precisamos nos colocar de volta nesse mundo capitalista, sem nos deixar ser dominados pelo capital como vínhamos sendo. Sem aquela sensação de que somos os seres mais poderosos do mundo e por isso podemos usar os recursos que ele possui para nosso bel prazer e luxúria. Ele fala bastante sobre essas coisas. É uma das falas mais interessantes no contexto em que estamos vivendo e diante da tribulação que o mundo enfrenta. Refletir sobre essa fala me leva diretamente para o texto que acabamos de ler, Romanos 5. Na fala do jornalista e na fala do apóstolo Paulo, ambos falam de tribulações ou problemas como instrumento da maturidade ou para a maturidade ser. Paulo diz: a tribulação produz.
E é verdade que muitas pessoas não entendem dessa forma. Eu me lembro de algo que presenciei, conheci um homem de Deus, trabalhou para o Senhor a vida toda e no final da sua vida, após ser atingido por uma enfermidade, um câncer, ele teve de ouvir de algumas pessoas, irmãos na fé, que a causa da sua enfermidade era pecado. Essa é uma declaração de pessoas que não aceitam, em hipótese alguma, passar por tribulação. Para essas pessoas, enfrentar qualquer tipo de dificuldade tem a ver especialmente com algum tipo de pecado específico. E eles dizem: analise sua vida, confesse esse pecado específico que as coisas irão melhorar. Para esse tipo de gente, a tribulação não produz. Para esse tipo de gente, não há propósito na tribulação. É apenas fruto de algum pecado, ou de alguma escolha errada, ou de qualquer coisa nesse sentido. E aí a gente precisa pensar sobre o que Paulo fala sobre isso. Paulo era um homem sensível a Deus e à realidade do seu tempo. Possivelmente escrevendo o que aconteceria aos irmãos cristãos de Roma, e digo da perseguição e tantas tribulações que aqueles irmãos iriam enfrentar, digo de perseguições impostas por Nero e pelo general Tito, que tacou fogo em Jerusalém, por exemplo. Paulo fala sobre tribulação a esses irmãos e a nós também, porque tribulação é uma realidade. Jesus nos alertou sobre isso em João 16, versículo 33. Nas palavras de Jesus, os discípulos passariam por aflições. Ela é uma realidade na vida do ser. Inclusive na vida dos discípulos de Jesus. E nas palavras de Paulo, as aflições não são apenas uma realidade, mas elas têm também o propósito que é o de nos levar à maturidade. Sim, versículo 3 do capítulo 5 de Romanos, ele diz que as tribulações produzem. Após a tribulação, após as dificuldades, após os enfrentamentos, nós não voltamos dessas batalhas sendo as mesmas pessoas. Como diz a frase, nós não podemos voltar os mesmos, nós não podemos voltar ao normal, nós não podemos ser a mesma pessoa. Depois de uma aflição, nós voltamos mais maduros, porque a aflição gera maturidade. A aflição gera crescimento. A aflição nos aperfeiçoa. E sobre o propósito das tribulações, a gente percebe no texto que Paulo está falando que isso é uma verdade. Nos gloriamos. Por que nós percebemos que isso é uma verdade? Porque Paulo, quando fala das suas tribulações, ele a exalta. O texto diz o seguinte: no versículo 3, não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações. O que há de bom nas tribulações? O que há de bom nos problemas? O que há de bom em passar por dificuldades, irmãos? Porque Paulo está dizendo: eu me glorio nas minhas tribulações. Quando a gente começa a entender o que Paulo está querendo dizer, nós percebemos que ele está certo. Sabe por quê? Porque a glória da tribulação é que ela nos aperfeiçoa. A glória da tribulação é que ela nos torna pessoas melhores, é que ela nos amadurece. E aí a gente percebe que a tribulação tem um propósito quando nós olhamos para o versículo 1 do capítulo 5, quando Paulo faz referência a Jesus. O versículo 1 do capítulo 5 diz que nós somos justificados pela fé e temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Então nós vimos que o propósito do sofrimento ou da tribulação de Cristo aqui foi nos reconciliar com Deus e foi promover paz entre eu e Deus, entre você e Deus.
Se olharmos com os olhos humanos para o sofrimento de Cristo, vamos dizer que ele não deveria ter se entregado daquela forma, ele não deveria ter aceitado o sofrimento, ele deveria estar murmurando por conta do sofrimento. Mas havia um propósito maior, como diz aqui no versículo 5, no versículo 1, nos reconciliar com Deus, nos dar paz. Então, a tribulação que veio sobre Jesus, o castigo que nos trouxe a paz, estava sobre o ombro dele, pelas pisaduras dele nós somos sarados. As tribulações que estavam sobre Jesus na Via Cruz, no madeiro, tinham um propósito: promover paz, reconciliação entre nós e o próprio Deus. E o texto continua dizendo agora no versículo 2, que por meio dele e da aflição dele, obtivemos acesso por fé à graça da esperança da glória eterna. Porque Jesus sofreu com um propósito, no meu e no seu coração, há uma expectativa de eternidade. Se não fosse o sofrimento de Cristo, essas coisas não teriam alcançado a nossa vida. Então, o sofrimento ou a tribulação de Cristo produziu algo especial em nós e nele também, que foi o cumprimento da missão que o Pai deu. Agora o apóstolo fala também da tribulação que viria sobre os homens e que de forma positiva iria gerar algo também em nós. Entende? Vai gerar algo em nós. Porque o apóstolo agora vai falar que essa tribulação produz algumas coisas nas nossas vidas. O que, por exemplo, pastor? Olha o que ele diz, versículo 3. Nós nos gloriamos das tribulações porque sabemos que a tribulação produz perseverança. E o que é perseverança? É a estabilidade, é a constância. Perseverança é a característica da pessoa que não se desvia do seu propósito, mesmo diante de sofrimento. Uma pessoa só permanece de pé diante de grandes lutas quando ela se manteve firme diante de lutas iniciais ou de lutas menores. E essas lutas vão aumentando gradativamente e a pessoa vai criando resistência, criando estrutura. Mas essa estrutura é fruto de tantas outras lutas que ela enfrentou um dia na vida também. Então Paulo diz que a tribulação produz a perseverança e a perseverança produz a experiência, que é algo necessário para a gente permanecer de pé, mesmo diante de toda e qualquer situação. A experiência de vida diz que o mal que nós estamos enfrentando, por exemplo, não irá acabar com a gente. Isso vai passar. E a gente diz com base em tantas outras situações que nós já enfrentamos. Mas a tribulação que produz perseverança, que produz experiência, produz também esperança. E a palavra esperança do grego eupis aqui tem a ver com a expectativa confiante da eterna salvação. E aí a gente pode trabalhar duas situações aqui. Essa expectativa, confiança da salvação do Cristo que nos livra dos males, que nos assiste nas nossas demandas terrenas, mas fala também da expectativa confiante da eterna salvação do Cristo que nos livra da danação eterna. É o Cristo que está vivo e atua aqui nesse cosmos, mas que atua para a eternidade. Essas certezas estão sobre a vida de quem tem passado por tribulações e tem ganhado algumas coisas, tem crescido, tem amadurecido. Então imagine, irmãos, alguém bater no peito e dizer: eu estou na prova, oh glória. É isso mesmo que Paulo está falando aqui. Em uma breve leitura na biografia do apóstolo Paulo, nós percebemos que ele gosta de falar das suas lutas, e não foram poucas. Talvez seja por isso que no final da sua vida ele declara, como escreve a Timóteo na segunda carta, no capítulo 7, no capítulo 4, versículo 7, versículo 8: combati o bom combate, terminei a carreira e guardei a fé.
O que Paulo chama de combate provavelmente seja as muitas lutas que ele travou, provavelmente seja as perseguições que ele sofreu em Atos 14 e em Atos 21. Provavelmente seja as prisões de onde ele escreveu parte de suas cartas. E aí, meu irmão, 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 10, ele escreve dizendo: eu estou contente também nas fraquezas por causa de Cristo, porque quando sou fraco, então eu estou forte. Ele está fazendo uma análise da sua trajetória, da sua vida, e todo momento de fraqueza de alguém caracteriza automaticamente uma tribulação. Então o que ele está dizendo? Ele está dizendo que todas as vezes que ele se sentiu atribulado, ele percebeu o cuidado do Senhor na vida dele, e isso o fortaleceu. Certamente todos os combates que Paulo enfrentou contribuiu para o seu crescimento. Sabe, queridos, ter problemas não é coisa boa, mas a palavra diz que é necessário que passemos por diversas tribulações, para que no fim sejamos aprovados. Atos capítulo 14, versículo 22. Há um propósito maior que talvez hoje nós não sabemos, mas existe um propósito maior no meu e no seu sofrimento, na minha e na sua aflição. O que é um testemunho, senão alguém declarando com orgulho que passou uma luta, mas que por graça saiu mais forte dela, e também mais experiente do que antes? Por que será que os anciãos, que as pessoas mais experientes, têm sempre uma palavra de sabedoria para nos dar, meu irmão? Tem sempre um modo mais tranquilo de enfrentar as demandas da vida. Talvez eu e você, enquanto jovens, estamos preocupados, desesperados com tudo que está acontecendo, enquanto os mais experientes estão tranquilos. Por quê? Porque eles passaram por tribulações iguais ou piores, e nas tribulações que eles passaram, eles também aprenderam, eles também cresceram. Certamente toda essa maturidade dos anciãos é fruto de muitas tribulações. Eu sei que tem sido difícil para você, mas creia, é importante você passar por isso. Para a sua história, para os seus filhos, para os seus netos, esse momento que você está passando será importante. Há um propósito de Deus e você ainda irá olhar para toda essa situação e irá glorificar o nome do Senhor. Eu concordo com a frase do jornalista. Não podemos voltar ao normal depois que tudo isso passar. Nós temos que sair dessa crise diferentes, mais perseverantes, mais constantes. Nós temos que sair dessa crise, mas nos manter no propósito mesmo diante de tantas situações. Nós temos que sair dessa crise mais experientes, mais cheios de esperança, mais cheios de expectativa e confiança na salvação temporal, mas na salvação eterna também. O apóstolo Tiago escreve no capítulo 1, versículo 12, que o homem que suporta a provação com perseverança é feliz. Porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida que o Senhor prometeu àqueles que o amam. O homem que suporta a provação com perseverança é feliz. Mantenha-se de pé, querido. Não baixe a guarda, não baixe a cabeça, não se entregue. Isso vai passar, você não vai morrer nesse negócio. Como diz aí o profeta irmão Lázaro, passe pela prova, dando glória a Deus. Olhe para as tribulações e para todas as situações que você tem enfrentado. Talvez o seu problema não seja nem Covid ou qualquer coisa nesse sentido. Talvez o seu problema seja econômico, talvez o seu problema seja você e a sua esposa. Talvez o seu problema seja o seu filho em casa que é viciado em droga e você não sabe o que faz. Talvez seja o seu marido que é um alcoólatra. Talvez seja a sua filha que não te respeita. Talvez seja um problema físico que já existe bem antes desse negócio. Tudo isso que vem sobre a mim e sobre a sua vida
vem com o propósito também de nos aperfeiçoar, de nos fazer pessoas melhores, de nos fazer pessoas mais maduras, de nos fazer pessoas mais firmes. E a gente falava sobre uma experiência que a gente está tendo em casa, enquanto família. Antes dessa tribulação da Covid, a vida estava numa agitação louca, numa rotina densa. Em casa nós acordávamos desesperados para fazer comida, dar banho dos meninos, fazer tarefa de menino, organizar roupa de menino, a Adriana para organizar a aula, eu me programando para visita, para resolver as coisas no banco, para resolver mais não sei o quê, para ver negócio de construção de igreja. Nós vivíamos para as coisas. E aí, de repente, vem a Covid e para tudo. E agora nós estamos sentando à mesa para almoçar, para jantar, nós estamos orando juntos, nós estamos assistindo filmes junto com as crianças, nós estamos conversando sobre a nossa vida. E nós estamos percebendo como isso é bom e como isso tem muito mais valor do que gastarmos a nossa vida com outras coisas. Trabalho é importante, mas nada se compara com a estrutura familiar. Entende? Então nós temos tirado essa lição. Nós vamos passar por essa tribulação, mas quando terminar tudo isso, nós queremos manter esse negócio de desfrutar, de experimentar a família. Talvez você com a sua família não tinha tempo para ir à igreja, para orar, não tinha tempo para fazer algumas coisas que você gosta de fazer, porque você tinha que dedicar para a escola, para o trabalho, para os negócios, para a faculdade, e de repente tudo aquilo que você investiu do ponto de vista de tempo, todo o dinheiro, enfim, toda a vida que você investiu no negócio foi por água abaixo por conta de uma bactéria, por conta de um vírus. Entende? Então, que você possa valorizar aquilo que de fato é mais importante, a sua família. Que você, nesse tempo de tribulação, possa aprender, meu irmão e minha irmã. Que você, nesse tempo de tribulação, possa crescer, amadurecer para a glória de Deus. E que Deus possa te dar graça para você suportar tudo aquilo que você precisa suportar. Deus possa te dar graça para você crescer também, para que você possa amadurecer, para que maturidade cristã possa vir sobre a sua vida, aleluia, nesse tempo de crise. Porque Romanos capítulo 5, versículo 3, o apóstolo Paulo declara que a tribulação produz. Ela tem um propósito de nos aperfeiçoar. Pai, no nome de Jesus, eu quero orar mais uma vez por esse irmão, por essa irmã que está conosco. Eu quero também pedir pela minha vida, pedir ao Senhor graça dos altos céus, para que consigamos passar por esse momento e no final possamos estar melhor, mais maduro, mais conscientes, mais humanos, mais piedosos, mais íntimos do Senhor e das nossas famílias, em nome de Jesus. Fortaleça o teu filho, a tua filha, sustente-os, Pai, em nome do Senhor Jesus. Guarda a nossa vida, nos dá uma noite de sono tranquila, nos dá uma semana abençoada, com boas notícias, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém? Deus abençoe. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o rosto dele ilumine o seu, que ele tenha misericórdia de você, te abençoe com a paz, em nome de Jesus. Amém? Deus te abençoe, Deus te abençoe. Quinta-feira, 20 horas, estamos aqui, orando ao Senhor e adorando a Deus. Domingo, 9h30, Escola Bíblica Dominical. Domingo, 19 horas, culto da família. Nosso desejo é estar no templo, junto com os irmãos, mas se não nos for permitido, nós estaremos igualmente diante do Senhor, como estamos aqui, fazendo apenas a transmissão do culto, mas o nosso culto é a Deus
é ao vivo, ao Senhor, é diante dele, que ele receba o meu e o seu culto sempre em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe aí, uma semana abençoada em nome do Senhor Jesus. Jesus. Tu és o nosso refúgio, Senhor. Confiando em nosso Deus e em seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados.